Na frase "a comunidade pediu a reforma da escola", quem é o sujeito e o predicado? Se você tem dificuldade em identificar o sujeito e o predicado em uma frase, esse vídeo é para você. Então, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, clicando também no sininho. E vamos aprender em língua portuguesa hoje tudo sobre sujeito e predicado. Começando sem rodeios, na língua portuguesa, o sujeito é a parte da frase que executa a ação expressa ou indicada pelo verbo, ou sobre o qual a ação recai. Em outras palavras, o sujeito é o elemento que realiza ou sofre a ação verbal na frase. Voltando à frase, a comunidade pediu a reforma da escola, com a definição que eu dei agora, você consegue identificar o sujeito? Ou será que não? Ainda não? Aqui vai uma dica. Para identificar o sujeito, pergunte quem. Veja no caso da frase, quem pediu a reforma da escola? Foi a comunidade, não é? É verdade. O sujeito é quem executa a ação, que no caso foi de pedir a reforma da escola. Então, o sujeito é a comunidade. E o predicado? O predicado é a parte da frase que contém informações sobre a ação que foi realizada pelo sujeito, podendo conter também outros detalhes. Novamente na frase, a comunidade pediu a reforma da escola. Já descobrimos o sujeito, que é a comunidade. Para identificar o predicado, pergunte o quê? No caso aqui, o que a comunidade fez? Ela pediu a reforma da escola. Pedir a reforma da escola foi a ação do sujeito, que é a comunidade. Então, o predicado é pedir a reforma da escola. Agora você já consegue identificar o sujeito e o predicado em uma frase. Grave essas dicas. Para achar o sujeito, pergunte quem. E para achar o predicado, pergunte o quê. Vamos agora nos aprofundar um pouquinho mais no sujeito. O sujeito nas orações pode ser formado por mais de uma palavra. Nesses casos, a palavra principal é chamada de núcleo do sujeito, que determina o gênero, masculino ou feminino, e o número, singular ou plural, do sujeito. Ele é o substantivo, um pronome substantivo ou a palavra substantivada que está realizando a ação expressa pelo verbo na frase. Em outras palavras, é o termo central que concorda em número e pessoa com o verbo da sentença, dando sentido à ação ou ao estado descrito na frase. Para exemplificar, voltando lá à frase inicial, a comunidade pediu a reforma da escola. Identificamos que o sujeito é a comunidade. Como identificar o núcleo desse sujeito? Nesse caso, o termo central é a palavra comunidade. O sujeito pode ser classificado em 5 tipos. Sujeito simples, que é aquele que tem apenas um núcleo. Veja o exemplo. O cliente foi atendido. Aqui temos só um núcleo, que é a palavra ou substantivo cliente. Sujeito composto tem mais de um núcleo. Exemplo, o cliente e o atendente foram ao caixa. Aqui temos 2 núcleos, que são os substantivos cliente e atendente. Há também o sujeito oculto, que é quando o sujeito não é mencionado explicitamente na frase, mas pode ser identificado pelo contexto ou pela conjugação verbal. Exemplo, corremos a manhã toda. Aqui, sabemos que alguém correu. Há um sujeito, mas ele está oculto. Sujeito indeterminado é quando não se quer ou não se pode identificar o agente da ação. Não há elementos na frase que revelem quem está realizando aquela ação. Exemplo, disseram que haverá uma festa no fim de semana. Quem disse que haverá uma festa? Pela frase, nós não conseguimos saber. O sujeito aqui, então, é indeterminado. Há também o sujeito inexistente. Acontece em frases que expressam fenômenos naturais ou acontecimentos impessoais. Veja o exemplo. Choveu muito durante a noite. Aqui não tem sujeito, mas apenas a ação, que é chover durante a noite. Agora, vamos detalhar mais o predicado. Aprendemos que o predicado é a parte da frase que contém a ação realizada pelo sujeito, podendo conter também outras informações. Em outras palavras, o predicado é tudo o que se diz sobre o sujeito da frase. O predicado pode ser classificado em 3 tipos.
Primeiro, o predicado verbal. Nesse tipo, o núcleo do predicado é um verbo que indica ação. Exemplo, acabei mais cedo. Predicado nominal. Nesse caso, o núcleo é um nome que pode ser um substantivo, um pronome ou um adjetivo que dá qualidade, estado ou uma característica para o sujeito. Exemplo, o senhor de terno é um homem elegante. Aqui o predicado é um homem elegante está dando uma qualidade para o sujeito, o senhor de terno, dizendo que ele é elegante. O terceiro tipo é o predicado verbo nominal. É uma combinação dos predicados verbal e nominal. Nesse tipo de predicado, há tanto uma ação expressa por um verbo, quanto uma característica atribuída ao sujeito através de um predicativo do sujeito. Veja o exemplo. O corredor venceu a competição exaustiva e emocionante. Aqui vemos a combinação de uma competição exaustiva, uma ação exaustiva e uma característica dela, que é ser emocionante. O núcleo do predicado é o elemento central e mais importante. É o termo que contém a informação principal sobre a ação, estado ou característica atribuída ao sujeito da frase. Quando o predicado é verbal, o núcleo é um verbo. Quando é nominal, o núcleo pode ser um substantivo ou algo que atribua uma qualidade ou um adjetivo ao sujeito. Já no predicado verbo nominal, há dois núcleos, um verbal e um nominal. Agora que você já sabe identificar o sujeito e o predicado em uma frase, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Na descrição do vídeo, você vai encontrar uma ótima dica de livro. Comprando o livro, você aprende mais e ajuda o canal Tupipédia. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal? Então siga a gente lá nas redes sociais, @canal Tupipédia. Muito obrigado por sua atenção. Até mais!